Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus possa inundar o seu coração, possa inundar a sua vida essa noite, sua vida seja repleta de paz, da bênção, da unção, da graça de Deus, amém? Muito bom que você esteja conosco, compartilhando esse momento de fé e essa campanha, cujo propósito é nos fazer crescer na presença do Senhor, experimentando as suas maravilhas. Deus sempre tem algo maravilhoso, tem um milagre nas nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que está nos acompanhando nesta hora, que a Tua mão seja estendida para abençoar este coração e a sua casa. Meu Deus, que haja paz, a paz que excede todo entendimento, possa inundar o coração, possa reinar e governar as mentes de cada um dos teus filhos e de todo o povo de Deus. Venha, meu Deus, a tua bênção, venha, meu Deus, a tua paz, o teu poder, Senhor, e que o Senhor possa estar ouvindo o clamor dos teus filhos, que haja realmente a tua vitória, que haja a tua direção, que haja o teu livramento, que haja o teu milagre, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês essa noite, porque nós estamos encerrando a campanha do mês de agosto, que são os segredos da sabedoria. Imagina só, você considera sabedoria algo importante? Para você, sabedoria tem valor? Qual é o lugar? Muitas vezes nós valorizamos muito a fé, andando com Deus, tendo sido chamados por Ele, tocados por Ele, nós valorizamos e temos que valorizar muito a fé. Mas muitos filhos de Deus valorizam a fé e desconsideram, chegam a desprezar a sabedoria. E isso traz grande dano, grande prejuízo. Porque tudo que nós somos e que nós fazemos é do tamanho da sabedoria que nós temos, não é? Eu sei que Deus é que importa, a fé é fundamental, mas Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, certo? Ele é a fonte de toda a sabedoria, e Ele trabalha com os seus filhos através da sabedoria. Quem despreza a sabedoria está abrindo mão de muitos recursos, de muitas bênçãos que o nosso Pai Celestial deseja nos conceder. Então é importante você valorizar a sabedoria. Você não vai desprezar a fé, mas ao contrário, a verdadeira fé te leva a respeitar a sabedoria, até porque a sabedoria vem de Deus, a verdadeira sabedoria vem de Deus, e tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, ela tem o exato tamanho da sabedoria que há em nós, que há em nossos corações. Imagina seus relacionamentos com seus pais ou com seus filhos, imagina a sabedoria com seu cônjuge. É importante a sabedoria. Relacionamentos sem sabedoria são nocivos, são tóxicos, eles ferem, eles ofendem, eles magoam, ele acaba gerando um afastamento. Então é muito importante que nós valorizemos a sabedoria na sua vida natural, no seu trabalho, nos seus negócios.
É muito importante, não é? É muito importante que a gente tenha sabedoria para negociar, para investir, para perceber o que tem que ser feito, a maneira que tem que ser feito. Isso é muito importante. Se nós quisermos crescer em qualquer área, se você quer melhorar, você quer crescer, você quer progredir, é necessário sabedoria. É necessário sabedoria, certo? É muito importante. Você está insatisfeito com alguma coisa que você não alcançou? Tem alguma coisa que você entende que não alcançou na sua vida? Que está faltando na sua vida? Será que não é por falta da sabedoria? A falta de sabedoria leva a resultados indesejáveis e nos deixa insatisfeitos, frustrados. Então é importante nós valorizarmos a sabedoria e desejarmos adquiri-la, porque essa sabedoria vai ser instrumento de bênção para o seu crescimento, para novas conquistas, para transformações que são necessárias nas nossas vidas. É interessante que lá no livro de Provérbios, capítulo 9, de uma forma figurada, a palavra de Deus diz assim no verso 1: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Isso está em Provérbios capítulo 9, verso 1. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Essa é uma linguagem figurada a respeito da sabedoria, porque é com a sabedoria que a casa, que a construção, que os relacionamentos, que os empreendimentos, não é? São construídos. Que nós construímos, por exemplo, a nossa saúde. Tem gente que descuida da sua saúde, é falta de sabedoria. Dá muito mais trabalho depois correr atrás de restaurar a saúde, mas se ela fosse cuidada preventivamente, com sabedoria, provavelmente nós teríamos menos dano. Então é muito importante nós vermos isso, que para nossa casa ter sustentação, a Bíblia fala de 7 colunas, e nós podemos nomear algumas colunas da sabedoria que nós temos que nos preocupar. Primeira delas, o temor do Senhor. O temor do Senhor. Provérbios capítulo 1 e capítulo 9 fala justamente isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante, o temor do Senhor. O temor, quando nós tememos a Deus, isso nos leva em uma jornada de sabedoria, porque nós respeitamos algo, nós olhamos para alguém que está acima de nós, alguém que é a nossa fonte de instrução, e nós temos que estar com os corações abertos, desejosos de aprender. Então o temor do Senhor é uma das colunas. Provérbios 9:1, repetindo: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. A primeira coluna seria o temor do Senhor. Tem gente que não tem o temor do Senhor, não tem o respeito, não é? Para ele não tem limite, não tem ninguém que seja autoridade na vida dele. Então ele não respeita a Deus. E esse desrespeitar a Deus acaba levando a um desrespeitar dos princípios dele, certo? E isso leva a consequências desastrosas, danos. Então você que valoriza tanto a fé e o temor, elas andam juntas.
e elas fazem com que nós adotemos um estilo de vida onde valorizamos a sabedoria. Você pode dizer um amém aí? Segunda coluna que nós podemos falar sobre a sabedoria é exatamente a dependência de Deus. Você depende de Deus? Depende de Deus mesmo? Você se coloca numa posição de dependência do Senhor? Você fala com Ele, consultando, pedindo a direção, pedindo a bênção. Você se coloca numa posição de dependência, você tem essa consciência, você tem esse entendimento. Isso gera atitudes de dependência na sua vida. Isso é muito importante. O João Batista, ele dizia uma coisa muito forte. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 27, ele dizia: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma. Eu pergunto para você, o que você quer receber? Você quer receber alguma coisa na sua vida? Primeiro, ela vem do céu, ou seja, vem de Deus. Então, Ele é a fonte, eu preciso depender dEle. 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos querem uma vitória na sua vida? Olha só essa palavra: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Você quer a vitória? Você quer a vitória em alguma área que você está lutando hoje? Profissional, familiar, saúde, não é? Algum sonho, algum objetivo, alguma batalha espiritual que você está travando pela salvação de alguém? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, por meio de Cristo. Então dependa dele mesmo, aprenda, busque saber como é que você pode crescer na dependência de Deus. Porque dependência de Deus é a segunda coluna das 7 colunas da sabedoria que nós vemos aqui em Provérbios capítulo 1. Amém? Terceira coluna da sabedoria é a prudência. A pessoa prudente, ela é cautelosa, ela é cuidadosa, ela tem a capacidade de prever as consequências das suas decisões. Então nós temos aqui que a terceira coluna da sabedoria é a prudência, é cuidadoso, certo? É cauteloso, ele é capaz de antecipar, de prever a consequência das suas decisões. Tem gente que é inconsequente, falta de sabedoria, porque prudência, certo, é a terceira coluna da sabedoria. Não seja inconsequente, meça tudo, pense tudo, decisões que vai tomar, atitudes que vai ter, caminho que vai entrar, negócios que vai fazer, sociedades que você vai entrar, tá certo? Tudo, prudência. Isso é sabedoria, que Deus te protege através dela. Quarta coluna, a humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quarta coluna da sabedoria, humildade. Deus resiste aos soberbos. Você quer ser resistido ou ajudado, apoiado? Qual é a opção? Qual a escolha que você faz? Você quer ser resistido? Muitas vezes encontramos resistências nas nossas vidas que o próprio Senhor coloca no nosso caminho. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos soberba, prepotência, arrogância, altivez. Achamos que nós somos autossuficientes,
nos bastamos, não precisamos de ninguém. Isso é algo que desagrada profundamente a Deus. O Senhor Jesus é o maior exemplo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então trabalhe, crucifique o seu orgulho, não é? Aprenda com a palavra o que é a humildade. Humildade é muito importante. Soberba Deus resiste, mas aos humildes Deus concede favor, Deus ajuda. Você vai ser ajudado, amém? Deus vai ajudar você, em nome de Jesus. Quinta coluna da sabedoria é o conselho. Ninguém é grande o suficiente que não possa aprender alguma coisa, não é verdade? Aliás, as pessoas que mais aprendem são aquelas que entendem que não sabem tudo. Às vezes, algumas pessoas se comportam assim, é um misto da soberba, né? Da altivez, da autossuficiência, que nós comentamos no ponto anterior. Esse sentimento que eu não tenho nada para aprender, eu já sei tudo. Você começa a ouvir alguém falar sobre algum assunto e há uma atitude de desprezo, certo? Pela instrução, há um desprezo pelo conhecimento. Então é muito importante nós sermos pessoas que valorizam, certo? O conselho, ele fala também, eu estou juntando dois pontos aqui, o conselho e a instrução. A pessoa humilde, ela aceita conselho, ela busca conselho, e a palavra de Deus diz, em Provérbios 15, 22, que na multidão dos conselheiros há sabedoria, há projetos bem-sucedidos. Então, quem te aconselha? Quem é a pessoa que você ouve? Quem é a pessoa? Tem alguém que você tem o costume de se abrir seu coração, de pedir orientação, de pedir conselho, não é? Isso é muito importante, muito importante. E o último ponto é a honra. Nós temos que ser pessoas, a última coluna da sabedoria é nos tornarmos pessoas que sabem o que é a honra. Você vê na palavra de Deus que um dos mandamentos é justamente honrar pai e mãe, para que você tenha longa vida sobre a terra. Então a honra é uma coisa muito importante. Hoje em dia, tem muitas pessoas que nem os pais não honram. Não honra o pai, não honra a mãe. Há uma inversão hoje, até cultural na nossa sociedade, de desrespeito, até de ridicularização dos mais jovens em relação aos mais velhos, filhos em relação aos pais, alunos em relação aos professores. Ao invés de honrar, há uma cultura de desrespeito. Honrar fala de reconhecer o valor, honrar fala de reconhecer a importância, honrar fala de saber reconhecer a fonte de coisas preciosas que aquela pessoa está sendo na sua vida. Imagina seu pai e sua mãe, eles sempre precisam ser honrados. Eles cuidaram de você, eles te ensinaram, eles te protegeram, eles deram o melhor que tinham. Então pai e mãe precisam ser honrados, certo? Seus professores, né? Seus líderes, pessoas que foram importantes para você, que te deram um conselho, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava para entrar na faculdade, eu fiquei num certo dilema, se eu entrava ou não, se eu ia trabalhar, se eu ia estudar, o que eu ia fazer, não é? E uma pessoa chegou para mim,
além dos meus pais, claro, que sempre me aconselharam nesse sentido, mas uma pessoa também amiga, uma pessoa, pai dos meus amigos, chegou muito sério e falou comigo: olha, isso é importante, é o seu futuro, você precisa estudar, você vai crescer e tal, né? E foi um conselho, e toda a vida eu honrei muito também, além dos meus pais, pessoas como essa, que trouxeram conselhos importantes na minha vida, pastores, líderes. Então é muito importante nós sabermos o que? A sabedoria, ela edifica a casa. A sabedoria, ela edifica a casa. Hoje, encerrando esta campanha, os segredos da sabedoria, minha oração é que você se torne uma pessoa mais sábia. A minha oração é que você se torne uma pessoa mais sábia, porque é com a sabedoria que se edifica a casa, que se constrói a vida. E Provérbios 9:1 fala de 7 colunas, não é? Alegoricamente, de uma maneira figurada, mas que nós podemos aproveitar para mencionar alguns pontos. Então, repetindo, o temor do Senhor, respeitar a Deus, ter realmente um temor. Você não é alguém que surgiu do nada. Você tem uma história, você faz parte do plano de Deus, você tem um passado planejado por Deus, e acima de tudo, você tem um futuro, não é? Preparado por Ele para a sua vida. Tema a Deus, tema a palavra dele. Muitas vezes nós ouvimos palavras de Deus e até lemos na Bíblia coisas que podem ser chocantes, que você pode não entender. Eu mesmo encontro às vezes situações assim na Bíblia, que eu não entendo e que me choca, mas mesmo assim eu falo: eu respeito o Senhor, eu não tenho entendimento, eu não tenho a revelação desse ponto aqui, mas eu sei que foi Deus que falou, e eu vou respeitar, mesmo sem entender, sem compreender, mesmo sendo difícil para mim assimilar aquilo, mas eu vou respeitar, porque essa palavra veio do Senhor. Amém? Temer ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, você teme a Deus quando, mais do que a sua vontade, você se preocupa em saber se você está fazendo a vontade de Deus. Então, a primeira coluna da sabedoria é o temor do Senhor. A segunda é a dependência de Deus. Não faço as coisas assim a esmo, na minha própria força, achando que eu me basto. Não, eu dependo de Deus, por isso eu oro, por isso eu busco na palavra, por isso eu jejuo, por isso eu obedeço, né? Terceiro, a prudência. Não seja uma pessoa que não mede as consequências, certo? Toda ação, toda decisão vai levar a uma consequência. Se você não ponderou, se você não analisou, se você não refletiu direitinho e buscou a direção do Senhor, você pode ter resultados desagradáveis. Quarto, a humildade. Deus resiste o soberbo, o altivo, o presunçoso. Deus resiste, mas Ele concede graça, favor. Sua vida vai deslanchar quando você se preocupar em ser uma pessoa humilde, até porque o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Quinto, conselhos. Seja uma pessoa que ouve conselhos. Estabeleça na sua vida conselheiros. Pessoas sábias têm conselheiros de valor. Líderes, professores, pastores, né? Às vezes amigos sérios, certo? Isso é muito importante. A sabedoria pode estar num conselho na sua vida. Um conselho bem dado pode trazer um livramento, pode trazer uma solução. É muito importante. Pode salvar um casamento, pode salvar um empreendimento, um negócio. Imagina só ter a instrução, valorizar a instrução, o estudo, o querer aprender. Não, alguém está ensinando alguma coisa e já tenho dentro de mim aquela atitude de desprezar. Esse aí não sabe de nada. Isso aí que está falando não vale nada, não adianta não.
tem sempre uma atitude, isso tem que ser observado na gente, viu, queridos? Porque às vezes é meio instintivo, às vezes foi algo herdado até no ambiente onde você cresceu, há um desrespeito, há uma atitude de sempre querer humilhar os outros, achar que os outros não sabem de nada. Nunca ninguém sabe de nada, você é que sabe de tudo. Isso é um desprezo pela instrução, né? A falta de vontade de querer aprender. Em todas as áreas nós devemos sempre querer aprender e crescer. E por último, a honra. Honra. Deus é um Deus de honra, nós temos que honrar ao Senhor. A palavra de Deus fala: honra ao Senhor com as primícias da tua renda, não é verdade? Honra a Deus, honra, agradeça, seja grato a Ele. Deus, seja grato aos seus pais, né? Honre os seus pais, honre os seus mestres, honre aquelas pessoas que Deus usou para abençoar a sua vida. Respeite, valorize, agradeça, reconheça, né? Dê valor àquelas pessoas, porque Deus vai usar essa atitude de honra para fazer a sua vida crescer e ser longa e próspera. Quando lá nos mandamentos fala sobre honrar pai e mãe, em Êxodo 20, né? Em Efésios 6 também fala, ele diz que este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenha longa vida na terra. Então honra, seja uma pessoa que honra aqueles que merecem ser honrados. Amém, queridos? Em nome de Jesus, pratique isso. Se você ouviu agora, ficou em dúvida em algum ponto, ouça novamente essa mensagem, não é? Assista novamente, ore em cima disso. Eu tenho certeza que muitos milagres que você espera podem vir pela aplicação desses princípios na sua vida. Amém? Vamos orar agora. Pai, obrigado, Senhor. Tu és a fonte da sabedoria, e nós recebemos a sabedoria de Deus e queremos aprender a valorizar a tua sabedoria, Pai. Livra-nos de ser pessoas que resistem ao conhecimento. Ao contrário, ajuda-nos a ter essas 7 colunas bem estabelecidas, ó Pai. Homens e mulheres que temem ao Senhor, que dependem de Deus, que são prudentes, humildes, que valorizam os conselheiros, que valorizam a instrução e honram aqueles que merecem, Pai. Em nome de Jesus, visita cada coração aqui, meu Deus. Traga luz, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar crescendo. Oh Deus, em nome de Jesus, para que o tamanho da nossa sabedoria seja maior, para nós termos colheitas, resultados, conquistas, bênçãos maiores nas nossas vidas. Te apresentamos os alvos que os teus filhos estão orando, Senhor, pela sua casa, pelo seu esposo, esposa, filhos, Pai, que precisam ser libertos, vidas que precisam ser curadas, portas financeiras, o emprego, Senhor, a empresa, meu Pai, põe a tua mão. Deus, fortalece aquele que está abatido, aquele que está, Senhor Deus, com a sua fé abalada, meu Pai, renova, derrama a tua unção e traz vitória, força para o meio do teu povo, coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Se você deseja participar do momento das ofertas, dos dízimos, você que está na sua casa pode fazer a sua contribuição através do Pix, que é da igreja, 27-99225-0270, tá? Se você deseja participar, faça dessa maneira. Você que está à distância, 27-99225-0270. Faça a sua oferta, consagre o seu parceiro de Deus ou o seu dízimo também, tá? Em nome de Jesus. E eu quero convidar você, sábado nós vamos ter o nosso Arena Jovem às 19h30 e domingo será o nosso culto, onde toda a igreja é reunida e, se for possível, venha estar conosco presencialmente.
Vamos orar pelos dízimos, vamos orar encerrando o culto e abençoando a sua vida agora. Pai, nós te damos graças, Tu és a nossa fonte de provisão. Abençoa, ó Deus, cada um dos Teus filhos que estão clamando pelo suprimento, por um salário melhor, por um emprego, pela Tua direção nos negócios. Deus, por dívidas que precisam ser quitadas, meu Pai, que a unção da sabedoria traga a bênção de Deus, abra portas, novas oportunidades e leve os Teus filhos a verem seus celeiros transbordando e eles crescendo e prosperando, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Leva-nos na Tua bênção, leva-nos na Tua paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Vamos em paz até a nossa arena no sábado e domingo, nosso culto. Deus te abençoe.